Estamos iniciando a reunião semanal de programação da operação do dia 11 de fevereiro. Nossa agenda, como de praxe, contempla as apresentações divididas em 3 blocos, com intervalos de 5 minutos entre os blocos. Ao retornar do intervalo, responderemos às perguntas sobre o bloco anterior. Então, vamos à primeira apresentação sobre a previsão meteorológica. Daniel, boa tarde, a palavra está contigo. Boa tarde a todos. Só um segundo para eu compartilhar minha tela aqui. Bom, começando aqui com a previsão meteorológica, nós vamos apresentar o diagnóstico da semana anterior, né, e a previsão para a próxima semana operativa. Bom, durante essa semana operativa, nós tivemos aí a atuação de uma nova zona de convergência, né, do Atlântico Sul, que causou precipitação principalmente nas bacias do Sudeste e do Norte, né? Atingindo aí as bacias do Grande Paranaíba, a parte do Alto São Francisco, tá? Também as bacias do Rio Tocantins e do Rio Madeira. Houve alguma precipitação nas bacias do Sul, mas assim, essa precipitação não foi toda a chuva é importante, óbvio, mas não choveu em grande quantidade, tanto que na média semanal a precipitação ainda continua com valores abaixo da média. Passando aqui para a previsão para a próxima semana operativa, né? Para a próxima semana operativa, a previsão é bem parecida com a dessa semana. Nós teremos aí um avanço de uma nova frente fria, que organizará novamente uma zona de convergência, né? Que fará com que chova de forma bem parecida com essa semana nas bacias do Sul, nas bacias do Sul, enquanto a frente fria avança, né? E nas bacias do Sudeste e do Norte. Tá? Para a próxima semana operativa, a gente pode ver também que todos os 3 modelos estão concordando, né? Diferem um pouco no posicionamento da precipitação, e eles também indicam um pouco mais de chuva no médio São Francisco, que foi uma precipitação que não aconteceu durante a semana operativa. Por ficar tudo muito parecido, né? Para a próxima semana operativa, nós temos tendência de estabilidade na temperatura e estabilidade também tanto na geração solar quanto na geração eólica. Devolvo a palavra para você, Gerson. Esse é o fim da minha apresentação. Muito obrigado, Daniel. Dando sequência, vamos à previsão hidrológica com a Lília. Obrigada, Gerson. Então, dando prosseguimento com a nossa apresentação da previsão hidrológica, nós observamos, então, como o Daniel mostrou, a previsão de precipitação para os próximos dias. Temos a precipitação por conjunto variando ali entre 5 e 10 milímetros diários, né? Algo bastante constante. O Paranaíba possui um volume de chuva maior para os primeiros dias do horizonte de previsão, variando aí entre 10 e 15 e, posteriormente, esses valores diários ficando entre 5 e 10 milímetros. O Paraná e o Paranapanema já não temos uma precipitação muito expressiva. Então, observando a ENA para o subsistema sudeste, nós temos para as próximas 2 semanas esse comportamento de recessão, e para a terceira semana prevista, ficando um patamar próximo à segunda semana. A previsão mensal é de 103% da MLT, sendo o 39º maior fevereiro do histórico. Olhando agora as principais bacias do Sudeste, nós temos a Bacia do Grande, com este mesmo comportamento do subsistema Sudeste, em plena recessão para as próximas 2 semanas, uma previsão mensal de 121% da MLT, sendo o 26º maior fevereiro do histórico. Para a Bacia do Paranaíba, nós temos também um comportamento semelhante e a previsão mensal fica em 107% da MLT, sendo o 36º maior fevereiro do histórico. Para a Bacia do Paranapanema, nós observamos já nessa semana estimada a recessão dessa ENA, continuando para a primeira semana de previsão e se mantendo bem estável na segunda semana. Já para a terceira semana, uma certa elevação dessa ENA. A previsão mensal fica em 66% da MLT, sendo o 22º menor fevereiro do histórico. Para a Bacia do Paraná, nós temos um comportamento mais parecido com o do Grande e do Paranaíba,
nas próximas 2 semanas este comportamento de recessão e se mantendo mais estável para a terceira semana prevista. A previsão mensal fica em 92% da MLT, sendo o 34º fevereiro do histórico. 34º menor, né? Fevereiro do histórico. Agora, observando as bacias do sul, nós temos também pouca previsão, né, de precipitação para essas bacias. Um volume um pouco mais expressivo ali entre a transição, né, da primeira e segunda semana, principalmente comandado pelo modelo do ETA, né? Então, para o subsistema sul, nós temos esta ENA em recessão para as 2 semanas, né? A média semanal da primeira e da segunda semana se mantém praticamente estável, próximo ao patamar de 2.000 megawatts médios, e uma elevação para a terceira semana. A previsão mensal é de 34% da MLT, sendo o 5º menor fevereiro do histórico. A bacia do Iguaçu, então, possui o comportamento semelhante, com uma previsão mensal de 42% da MLT, sendo o 12º menor fevereiro do histórico. Para a bacia do Uruguai, nós temos uma previsão mensal de 25% da MLT, sendo o 7º menor fevereiro do histórico. Observando agora as bacias do Nordeste e do Norte, nós temos uma previsão de precipitação bastante constante, né? Na bacia do São Francisco, os maiores valores se encontram também nos dias iniciais e vão meio que decaindo ao longo do horizonte, né, de previsão. E no Tocantins, valores que vão aí próximo a 10 milímetros diários, né? Então, para o subsistema Nordeste, temos também uma ENA que se encontrava próximo aos 26 mil megawatts médios, e para essa primeira semana ela já possui uma redução dessa ENA, se mantendo a média semanal estável para a segunda semana e uma elevação dessa média semanal para a terceira semana prevista. A previsão mensal fica em 164% da MLT, sendo o 9º maior fevereiro do histórico. Observando agora os postos fluviométricos do trecho médio do São Francisco, que são importantes para a previsão da afluência em Sobradinho, nós observamos que nos últimos dias para Bom Jesus da Lapa e Gameleira temos uma ligeira queda, Carinhanha também em queda, já São Romão e São Francisco reagindo a alguns eventos de chuva na bacia. Ocorreram algum incremento, né, nessa vazão. E a afluência de Sobradinho, nós observamos que aproximadamente nas últimas 2 semanas ela se manteve próximo ao patamar de 6.000 metros cúbicos por segundo. Observando a bacia do São Francisco, ele tem a ENA bem parecida com o comportamento para o Nordeste, para o subsistema Nordeste, e a sua previsão mensal fica em 167% da MLT, sendo o 9º maior fevereiro do histórico. Já o subsistema Norte, a gente vê uma elevação, na verdade, dessas ENAs nas próximas 2 semanas e se mantendo estável a média semanal para a terceira semana. A previsão mensal fica em 130% da MLT, sendo o 16º maior fevereiro do histórico. Para a bacia do Tocantins, nós temos então essa elevação gradual na primeira e na segunda semana, e uma ligeira redução para a terceira semana prevista, e a previsão mensal fica em 125% da MLT, sendo o 19º maior fevereiro do histórico. Observando agora o panorama geral das bacias do SIM para a próxima semana, né, a semana operativa de 12 a 18 de fevereiro, nós temos na faixa acima de 120% as bacias do extremo norte, as bacias do Tocantins, Xingu, São Francisco, Paranaíba, Grande, e também as bacias do extremo leste do Brasil, com exceção da bacia do Paraguaçu. Na faixa entre 80% e 120% da MLT, nós temos as bacias de Madeira, Tapajós, Parnaíba e Tiquirimanso também.
Já para a faixa abaixo de 80% da MLT, estão alocadas as bacias do Sul, principalmente, e também do Paranapanema, Tietê, Paraguaçu e também Jauru. Observando agora a comparação da previsão feita nas demais revisões e no PMO, nós temos para o Sudeste uma previsão que possui um valor intermediário em relação às últimas revisões, que fica em 103% da MLT, sendo o 39º maior. Já para o Nordeste temos um valor de previsão que é o mais baixo, né, desse mês, que fica em 164%, o 9º maior. E para o Sul nós temos também uma previsão também menor em relação ao PMO e à revisão 1, sendo 34% da MLT e o 5º menor. E para o Norte, também uma previsão mais intermediária, sendo 130% da MLT, o 16º maior. Observando agora a previsão para o mês de março, a partir da previsão feita para fevereiro, nós temos para o Sudeste um valor esperado de 98%, variando entre 67% e 146%. Para o Subsistema Sul, nós temos um valor esperado de 60%, com seu limite inferior em 16% e seu limite superior em 202%. Já para o Nordeste, o valor esperado fica em 129%, variando entre 75% e 215%. E para o Subsistema Norte, um valor esperado de 112%, variando entre 87% e 149%. Agora, nós podemos observar a evolução do armazenamento no SIM. Nós tivemos entre dezembro e o mês atual uma grande recuperação dos armazenamentos para os subsistemas, principalmente o Norte, que está com 91,7%, o Nordeste, que está com 75%, e o Sudeste com 48,9%. Já o Sul, a gente vê a queda desse IAR, alcançando o valor de 34,5%. Observando agora também de maneira discretizada nos principais aproveitamentos, né, do SIM, nós observamos que todos eles tiveram aumento expressivo desse IAR, né, um sinal da sua recuperação, e temos então Três Marias com 85,2%, Furnas com 65,4%, Itumbiara com 50,2%, Serra da Mesa com 46,3%, Emborcação com 40,4% e Nova Ponte com 32,5%, sendo que todos estão num patamar mais favorável do que em relação ao mesmo período do ano passado. Então, encerro minha apresentação por aqui, agradeço pela atenção de todos e devolvo a palavra a Gerson. Muito obrigado, Lilian. Então, finalizando esse primeiro bloco, vamos à operação hidráulica com a Camila. Boa tarde, Camila, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à apresentação da operação hidráulica. Nesse slide aqui, a gente mostra as salas de crise que estão atuantes no momento, né? Que é a sala de crise da Bacia do Rio São Francisco, a da Bacia do Rio Parnaíba, do Tocantins, do Madeira, do Paranapanema, a sala de crise da região sul, e incluindo os grupos de operação do Paraíba do Sul, que é o GAOPS e o GTAOH. A programação hidráulica dessa semana vai do dia 12 ao dia 18 de fevereiro. Nós temos aqui o que foi apresentado na sala de crise da Bacia do São Francisco. Primeiramente, a gente mostra as políticas de defluências cadastradas por FSARH, de Três Marias e Xingó. Três Marias, nós temos uma defluência mínima média diária de 150 metros cúbicos por segundo, declarada até 31/3/2022. Em Xingó, nós temos uma defluência mínima diária de 800 metros cúbicos por segundo permanente e uma defluência máxima média mensal de 8.000 metros cúbicos por segundo permanente. Essa reunião da sala de crise ela aconteceu no dia 8 de fevereiro. A próxima reunião será no dia 15 de fevereiro, com uma periodicidade semanal. Aqui nós podemos ver, aqui abaixo, nós podemos ver a simulação dos reservatórios de Três Marias Sobradinhos apresentados nessa reunião. O reservatório essa simulação, nós temos inicialmente os dados observados até o dia 6/2 e entre o dia 7/2 a 28/2 são os dados simulados.
A gente pode ver aqui que, devido às altas afluências de Três Marias, nós tivemos esse pico aqui subindo, ocupando o volume de espera de Três Marias, porém a operação de Três Marias seria voltar a beirar aqui o volume de espera, por isso que nós estamos beirando com essa linha pontilhada, que é a linha do volume de espera do reservatório, com uma defluência média de aproximadamente 1.900 metros cúbicos por segundo, finalizando Três Marias com 91,69% no dia 28 de fevereiro. Já o reservatório de Sobradinho, como pode ver aqui, a linha azul é a afluência do reservatório de Sobradinho, ela continua subindo, e como a gente está mantendo uma defluência para essa simulação travada em 4.000 metros cúbicos por segundo, o armazenamento ele segue aumentando, né? Como pode ver aqui na linha verde, que é a parte da simulação pontilhada, chegando ao final de fevereiro, no dia com 88,12% do seu volume útil. O reservatório de Sobradinho, como foi apresentado na última sala de crise, ele sofreu o processo de revisão de volume de espera em função das condições hidrometeorológicas. Essa nova curva, ela consta no relatório de regras da bacia, e, ademais, foi emitido pelo ONS, em conjunto com a CHESF, a Carta 232 de 2022, falando sobre a revisão do volume de espera do reservatório de Sobradinho. Aqui nós temos as datas das próximas reuniões de sala de crise, né? A reunião do Parnaíba, na próxima reunião, será no dia 23/2, o Madeira no dia 22/2, o Paranapanema no dia 24/2, o São Francisco no dia 15/2, o Sul no dia 15/2 e Tocantins no dia 16/2. Para controle de cheia, nós estamos com os reservatórios ocupando o volume de espera para a operação do controle de cheia, que seriam os reservatórios de Três Marias, Funim e Boa Esperança, e como já dito anteriormente, nós tivemos revisão do volume de espera da OHE Sobradinho. Aqui nós temos esse slide mostrando a operação do reservatório de Mascarenhas de Moraes, que ele condiz com o plano de contingência e a resolução ANA 110 de 23 de novembro de 2021. Essa resolução, ela diz que quando o reservatório de Mascarenhas atingisse o volume de 70% do seu volume útil, as defluências, as limitações de defluência máxima, de vazão de defluentes de média semanal e a defluência média no período serão suspensas. Com isso, os FSARHs 2425 e 2426 foram finalizados na data de 10 de fevereiro de 2022. O reservatório, atualmente, ele está com 71,34% do seu volume útil. Nós temos aqui nesse slide a operação das defluências na usina de Jupiá e na usina de Porto Primavera. Jupiá, nós continuamos mantendo a defluência mínima de por volta de 3.300 metros cúbicos por segundo, e Porto Primavera, devido às altas afluências na região, nós estamos com uma defluência atual de 4.491 metros cúbicos por segundo. Obrigada a todos e volto a palavra. Muito obrigado, Camila. Com isso, finalizamos o primeiro bloco, faremos um intervalo de 5 minutos e retornaremos em breve. Boa tarde, estamos de volta para iniciar o segundo bloco com as respostas às perguntas do chat. Então, a primeira pergunta da Cecília Mércio, da Enel Comercialização. Muito obrigado pela pergunta, Cecília. Qual é a razão de a UTE Iberité estar despachada por garantia energética se o CVU da usina está superior ao limite do CMSE de R$ 600 por megawatt-hora? Qual o CVU está sendo considerado para essa usina? Se ela está substituindo outra térmica, qual é a térmica? Qual é o CVU desta outra térmica? Então, para responder essa pergunta, eu gostaria da ajuda do Eros, mas antes disso eu vou ler uma outra pergunta que o Eros também vai nos... Oi, a Simone pediu para deixar no final. O Renato Dias Ferreira pergunta, muito obrigado primeiramente pela pergunta, Renato. Com a perspectiva de destravamento da vazão defluente na OHE Furnas e considerando o potencial de geração adicional em toda a cascata do Rio Grande, que essa defluência adicional proporcionará, o ONS vê perspectiva de redução de GFON em troca dessa geração adicional do Grande? Então, Eros, por favor, a palavra está contigo.
Primeiramente, obrigado, Cecília e Renato, pelas perguntas. Com relação à Ibirité, ela está sendo despachada por garantia energética em substituição a térmicas, né, com CVU mais barato do que R$600 por megawatt-hora. A gente não consegue dizer, né, agora qual a térmica exatamente, porque cada dia é uma térmica que faz a substituição, né, que deixa de gerar e Ibirité acaba substituindo. Tá? Então, a gente não consegue te falar exatamente, porque cada dia é uma substituição. Bom, espero ter conseguido ter respondido. A segunda pergunta do Renato, neste primeiro momento, né, para o mês de fevereiro, a gente não vislumbra redução de GFOM por conta desse destravamento aí da cascata do Grande. Tá? A gente ganha o recurso ali da cascata, porém, né, a gente vai usar ali, estamos liberados para utilização, mas esse recurso ele vai ser utilizado ali com parcimônia. Tá ok? Obrigado pelas perguntas, obrigado, Gerson, devolvo a palavra para você. Muito obrigado, Eros. Então, dando prosseguimento ao segundo bloco, vamos aí para a apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento semanal com o Danilo. A palavra é sua, Danilo. Boa tarde. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos. Vou só compartilhar aqui. Está aparecendo? Bem, começando aqui mais uma apresentação da previsão de carga diária. Uma semana bem conturbada, com chegada de frente fria, com alterações locais. Começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Esse subsistema que teve uma queda forte da carga na terça-feira, uma queda mais ocasionada por conta do Rio de Janeiro. Tá? Nós tínhamos a indicação dessa queda no Rio, mas como São Paulo e Minas não tinham alteração relevante, decidimos manter uma carga próxima aos modelos que não previram esse movimento da carga. Tá? No entanto, apesar desse desvio, nós tivemos uma semana boa, 1,78% de desvio médio no PDP, 2,75% de desvio médio no prévio carga de 100, o PDP com 82% dos desvios abaixo de 3%, e o prévio carga de 100 com 57% dos desvios abaixo de 3%. O Sul também teve uma queda ocasionada por uma frente fria, nós tivemos uma geada no Rio do Sul, uma geada no meio do verão. Danilo, está sem som. Sem som? Vocês não estão me escutando? Agora sim, Danilo, mas agora sim, tinha pouquinho sumido o som. Apresentação. Vou voltar aqui. Aqui estava com som? Estava, Danilo. Foi no Sul, quando você começou a falar do Sul. Então tá. O Sul também teve uma entrada de frente fria. Nós tivemos aí uma geada no Rio Grande do Sul, né? Um movimento bem anormal para o verão. Nós tivemos uma queda forte na carga que não conseguimos prever e nem mesmo nenhum dos nossos modelos conseguiu prever essa queda forte na carga, né? Então, nós tivemos aí um desvio médio de 3,64% no subsistema. O prévio carga de 100 teve um desvio de 4,16%. A PDP teve 53% dos desvios abaixo de 3%. E o prévio carga de 100, 43% dos desvios abaixo de 3%. Nordeste, viemos aí com uma recuperação da carga, né? Após várias semanas aí com chuvas fortes na região. Nós tivemos aí um cessar dessas chuvas e a carga acabou vindo mais alta essa semana. Nós tivemos um resultado muito bom em termos de Nordeste, né? 1,57% de desvio médio no PDP, 2,76% de desvio médio no prévio carga de 100,
83% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 63% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga de 100. O Norte também teve uma elevação da carga, porém ocasionada por consumidores livres, né? Em termos de Norte, nós tivemos um excelente resultado também, é uma carga de nível baixo, né? Então, qualquer desvio que temos causa grande percentual de alteração. Então, nós tivemos uma semana com 2,2% de desvio médio no PDP, 2,59% de desvio médio no prévio carga de 100. 74% dos desvios vieram abaixo de 3% no PDP, 63% dos desvios vieram abaixo de 3% no prévio carga de 100. Para encerrar, nós temos aí o Sistema Interligado Nacional, né? O SIM, apesar das alterações climáticas e das alterações ocasionadas por consumidores livres, nós tivemos excelentes resultados na semana. Nós tivemos 1,08% de desvio médio no SIM, no PDP, né? 1,79% de desvio médio no prévio carga de 100, 95% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 85% de desvios abaixo de 3% no prévio carga de 100. É isso que eu tinha que falar. Agradeço a todos. Boa tarde. Muito obrigado, Danilo. Dando prosseguimento, vamos à previsão de carga para o PMO com a Marcela. Marcela, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Gerson. Obrigada. Vou compartilhar aqui. Acho que vocês já veem a apresentação aí, né? Então tá. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade à apresentação de carga, a gente começa a falar agora na previsão em horizontes semanais, com base na revisão semanal que foi consolidada no dia de ontem, que a gente olha mais precisamente para a terceira semana operativa do mês, que é a semana que começa no próximo sábado, né, no dia 12, e vai até o dia 18 do mês de fevereiro. Então, começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos graficamente representadas as 5 semanas operativas do mês. Dentro delas, nós temos as 2 primeiras semanas verificadas. A segunda semana operativa, que é a semana vigente, nós temos uma expectativa de fechamento dela com base em informações verificadas até a quarta-feira e mais a previsão para os dias restantes. Então, essa expectativa, né, que foi feita no dia de ontem, ela sinalizava para nós um desvio de menos 2,6% em relação ao que havia sido consolidado como previsão para essa semana na revisão passada. O que a gente tem a falar da semana corrente é que ela vem com um valor bastante próximo do valor observado, né, em termos de megawatts médios, em relação à primeira semana operativa do mês. Em termos de condições meteorológicas, elas vêm com condições de estabilidade. Essas 2 semanas, elas apresentaram temperaturas mais amenas em relação àquelas que nós observamos em grande parte do período do mês de janeiro. Quando nós consolidamos a previsão para a semana em curso, nós tínhamos a premissa de que as temperaturas seriam bastante semelhantes às da semana passada, com expectativa dos primeiros dias serem mais quentes, e do meio da semana para frente, com a passagem da frente fria, nós teríamos aí um declínio dessas temperaturas, né? Essas questões, elas se configuraram, mas não exatamente nos patamares que nós prevíamos, né? Nós levamos em consideração as temperaturas das capitais da região sudeste essa semana, elas em alguns dias ficaram inferiores àquelas consideradas, né, como previsão. E em termos, né, de previsões que foram consolidadas para o horizonte à frente, que é o período da terceira, quinta semana operativa, quando a gente olha mais precisamente para a terceira semana, onde nós temos as informações de temperatura,
a sinalização também é de uma condição de estabilidade, né? Então, a gente tem mais ou menos que uma inversão aí, né, dos dias em relação aos dias da semana em curso, mas, em média, as temperaturas tendem a estar bastante próximas, né? Ou seja, como tem influência dessa passagem de frente fria, nós teremos dias com temperaturas bastante elevadas, né, que são entre os dias 14 e 15, São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, onde a gente vai ter a pré-frontal, né, que em seguida virá a frente fria. Então, esses dias de 14 e 15 possivelmente serão os dias de pico de temperaturas durante a semana. Em função de todas as considerações, em termos de premissas econômicas, elas são as mesmas consideradas desde a revisão zero, mas em termos de temperatura, considerando essas informações e em função dos valores observados nas 2 primeiras semanas operativas do mês, nós fizemos ajuste não só na terceira semana operativa, mas também nas semanas 4 e 5. Né? Então, dessa ordem de variações que vem apresentadas aqui nas barrinhas verdes. Para a terceira semana, a gente fez uma redução de quase 4% em relação àquela previsão considerada anteriormente, que era também a previsão original do PMO. Então, olhando para esse cenário aqui das 2 primeiras semanas verificadas e mais a revisão desse período de previsão, nós temos, com base nessa última revisão, uma expectativa de fechamento do mês indicando um valor com uma variação de menos 3,2% em relação à nossa previsão inicial de 43.174 megawatts-médios. Bem, daqui a gente passa para o subsistema sul. Graficamente, nós temos as mesmas representações em termos de semanas verificadas, estimadas e previstas. A semana em curso, a gente pode observar que, dentre todos os subsistemas, o subsistema sul, ele que apresentou o maior desvio, já muito bem explicado pelo acompanhamento diário com o Danilo. Nós sofremos durante essa semana dias de reduções bruscas de temperatura, mas nós não negamos que alguns dias nós tivemos temperaturas elevadas. Esse efeito ele foi superior também àquele que nós estimávamos quando da consolidação da previsão de carga para essa semana. As temperaturas aqui também, em alguns dias, elas foram inferiores àquelas que nós consideramos no estudo da revisão passada, e esse fator influenciou diretamente aqui no comportamento da carga e, consequentemente, nesse desvio em relação à previsão. Para a próxima semana, nós também temos, de uma maneira geral, expectativa de condições de estabilidade de temperaturas e totais de precipitação. Em função disso, nós fizemos um ajuste nas semanas à frente, né, nas previsões das semanas à frente, de forma a trazer para um comportamento mais típico dentro daquilo que a gente vem observando no decorrer do mês. Então, nós fizemos algumas reduções, e a terceira semana, em particular, em função dessas condições de estabilidade meteorológicas, nós fizemos uma redução de 5,6% em relação ao que havia sido projetado inicialmente. Só para ressaltar que aqui nós trouxemos, baseado nas informações que os modelos nos apresentarem, mais as informações que os agentes encaminharam, nós procuramos trazer esse valor da terceira semana para um valor próximo aqui da primeira semana operativa. Então, e ficando aí tudo entre 13.000 e 13.500. Lembrando para vocês que essas 2 semanas nós esperamos, não só para o subsistema sul, mas para todos os outros, vocês vão observar valores de carga mais cheios, né, porque são semanas típicas dentro do mês, e aqui já para a quinta semana a gente observa uma redução em função do feriado, do carnaval e do ponto facultativo que pode ser dado, né, embora as festividades elas tenham sido adiadas. Então, voltando aqui para o retrato da revisão semanal, a última consolidada, hoje nós temos uma expectativa de fechamento da carga do subsistema sul com uma variação de menos 5,3% em relação à nossa projeção inicial, e a gente atribui muito dessa redução aos fatores relacionados à temperatura, essas variações bruscas de temperatura que a gente vem observado no decorrer da passagem das frentes frias. Aqui nós temos o subsistema Nordeste,
esse aqui já foi meio que na contramão dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A gente vem observando ao longo dos estudos realizados, e vocês aqui ao longo das apresentações, que a carga do Nordeste, desde o início de janeiro, dentre todos os subsistemas, esse foi o subsistema que demandou maior tempo para sinais de retomada, né? Até em função daquilo que é típico para a época do ano, que é sazonal, né? Para o Nordeste, em particular, em função até da intensificação do fluxo turístico no período de férias, período de temperaturas mais elevadas, mas não foi o comportamento que a gente observou ao longo do mês de janeiro. Ele também fica parcialmente retratado aqui nessa primeira semana operativa de fevereiro, e a gente acredita que muito dessa questão relacionada não só ao setor de serviços, mas ao setor de comércio, ela tenha sido pouco intensificada nesse período em função da nova onda do Covid que nós observamos no início do ano. A partir de agora, aos poucos, a gente vem observando, nessa semana em particular, de forma mais expressiva, a carga voltando a atingir aqueles níveis anteriores, né, ao início do ano, aquelas semanas de consumo mais baixo em função das festividades de final de ano. Então, finalmente, a gente começa a observar uma retomada de carga aqui nesse subsistema, voltando para um nível esperado, típico, né? Em função disso, nós também fizemos alguns ajustes para as semanas à frente, nas semanas previstas, e fizemos ajustes para as semanas 3 e 4 em 1,8% em relação àquilo que havia sido considerado na revisão passada, e aqui nós reduzimos em 3,4%, chegando a um valor de quase 11.700, uma redução não muito grande em relação às semanas anteriores, mas também em função do feriado aqui do Carnaval. Com todas essas considerações, hoje nós temos a expectativa de fechamento de fevereiro com um mês com um valor sinalizando uma taxa de 1,3% acima daquele valor esperado inicialmente para o mês de fevereiro na revisão zero do PMO. Aqui nós temos o subsistema norte. A expectativa de fechamento da semana em curso também mostra para nós uma taxa positiva aqui no desvio. A gente está fechando com um valor um pouquinho superior àquele que nós estimávamos para essa semana, no estudo anterior. Nada muito agravante, mas quando a gente observa, né, o comportamento da semana em curso em relação à semana anterior, relativamente mais baixa, 5.706, é que nós sabemos que desde meados, né, do mês de janeiro, a carga desse subsistema ela estava influenciada pela redução de um consumo de mais ou menos 100 megawatts médios de um consumidor livre, né, da rede básica, e que ele já mostra sinais de retomada quase que total em relação ao seu consumo normal. Em função disso, né, porque essa não era uma consideração esperada quando da consolidação dos valores mensais, por isso esses valores aqui próximos a 5.900, 6.000 para próximas semanas, e com a confirmação dessa retomada, nós mantivemos aquelas previsões adotadas anteriormente, e por isso essa indicação de variação nula em relação às previsões anteriores. Com isso, né, com essas considerações de semanas verificadas e mais da manutenção das previsões anteriores, o mês hoje sinaliza para a gente um fechamento com valor de 5.933 megawatts médios, frente àqueles 5.951 previstos inicialmente. Então, essa variação ela é bastante pequena e fica em torno de menos 0,3%. Aqui nós temos o Sistema Interligado Nacional, contextualizando todas as informações citadas anteriormente para cada um dos subsistemas. A semana em curso também fechando com um valor abaixo daquele projetado no estudo anterior, bastante influenciado pelo comportamento da carga dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que também vieram com valores abaixo das nossas projeções. E para as próximas semanas, nós levamos em considerações as premissas também já citadas, basicamente em termos de condições meteorológicas, né? Apesar da questão de estabilidade, né, em relação às duas últimas semanas, nós precisamos fazer alguns ajustes,
representados aqui por essas taxas em cada uma das barrinhas verdes, em função de ajustar a previsão, não só o comportamento observado nas 2 últimas semanas, mas ajustar também em relação às novas premissas que estão sendo consideradas para as semanas à frente. Com isso, hoje a gente espera fechar o mês de fevereiro com um valor inferior à previsão inicial em menos 2,6%. Bem, para finalizar, nós temos os destaques da semana em curso, que é a semana de 5 a 11, que finda no dia de hoje. No caso dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a gente só ressalta essas temperaturas inferiores às previstas, né, principalmente em São Paulo, no Rio e em Porto Alegre. No Norte, a retomada desse consumidor livre da rede básica após essa redução que vinha sendo observada desde meados de janeiro. E no Nordeste, a gente destaca aí essa retomada da carga observada, principalmente ao longo dessa semana, em relação à redução, né, das chuvas que a gente vinha observando nas últimas semanas, né, a carga começa a retomar após esse período mais chuvoso na região, e a gente associa também essa retomada a uma intensificação do fluxo turístico, né, o que acaba dando maior dinamismo às classes de comércio e serviços. As premissas, como eu comentei com vocês, as premissas econômicas, elas são as mesmas consideradas no estudo mensal e na revisão passada. A gente continua falando aí da questão do setor industrial brasileiro, que ele vem em deterioração, destacando aí os custos de insumo e a inflação da produção, que continuam aumentando, a gente vem observando isso, a redução dos postos de trabalho também, e mais precisamente em janeiro, né, segundo os indicadores, nós observamos também uma diminuição das vendas internacionais em função dessas ondas de Covid que atingiram, essa onda que atingiu o mundo, né, de uma forma geral. Mas, apesar disso, os indicadores também de janeiro, eles falam que as reduções das pressões inflacionárias, elas levam as taxas de inflação ao nível mais baixo registrado nos últimos 19 meses. As sinalizações meteorológicas foram aquelas que eu citei para vocês, lembrando que, no caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos o destaque maior aí para essa semana, fica nos dias 14 e 15, São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente, onde as temperaturas possivelmente registrarão picos, né, na semana, em função dessa pré-frontal. E depois disso, com a passagem da frente fria, as temperaturas elas devem reduzir um pouco, mas elas ficam ali próximas dos 30 graus, então não vai ser nada assim, que justifique uma redução muito grande aí da carga. No subsistema sul, a gente tem expectativa de redução das temperaturas, principalmente em Porto Alegre, já no domingo, em consequência da passagem dessa frente também. Norte e Nordeste seguem basicamente dentro da estabilidade, temperaturas elevadas e ocorrência de maiores totais de precipitação somente em São Luís, que passou por um período maior aí de estiagem. As demais localidades, elas seguem aí com aquelas pancadas de chuva que são típicas para a época do ano. Bem, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer para vocês em relação à consolidação da previsão de carga para a revisão semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Gerson. Obrigada, tá? Muito obrigado, Marcela. Então, dando prosseguimento, vamos aos resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes com o Tiago. Boa tarde, Tiago, a palavra é sua. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela com a nossa apresentação. A tela já está sendo compartilhada. A gente vai trazer aqui os resultados da revisão 2 do PMO de fevereiro de 2022, que começa no dia 12 e vai até o dia 18 de fevereiro. Só um segundinho, tá, perfeito. Nosso primeiro ponto de destaque é a curva de evolução de CVUs. O que acontece? Para essa semana operativa, consideramos a nova atualização de CVUs, com uma atualização periódica realizada mensalmente, e ela leva em conta os CVUs de leilão. Cada usina a gente mapeia em qual foi o leilão que ela vendeu energia e, consequentemente, aplica os índices de reajuste previstos nos contratos CCAR.
Aqui nós temos, aqui nós marcamos as usinas que tiveram, as principais usinas que tiveram seus valores influenciados por essa atualização. A Baixada Fluminense, Maranhão 4 e 5, tanto parcela do leilão 2022 quanto parcela do leilão 22 e do leilão 7. A UTE GNA1, uma elevação significativa aqui, pulando para quase R$800. As UTS Pernambuco, Termo Pernambuco, Termo Nordeste, pularam de 1.000 para 1.200. Da mesma forma também, Geramar 1 e 2, e SWAP 2, que pulou de 1.100 para 1.259. Teve uma usina que teve redução, foi a Birité, de 2.200, caiu para 1.500 nessa revisão. E teve 3 pontos de destaque que eu queria trazer para vocês. O primeiro deles é a térmica marginal, desculpa, a térmica de CVU mais elevado, que foi a térmica de Chavantes, não teve atualização, portanto, essa atualização não ensejou a revisão das penalidades do índice da restrição de RHE, da violação da restrição que garante o nível mínimo dos armazenamentos para cada subsistema, que a gente denomina penalidade do RHE. E no mais, a gente tem aqui uma informação importante também, que são as usinas a GNL. Essas usinas a GNL, elas também sofreram atualização. Luiz Oscar Rodrigues de Mello teve um aumento da ordem de R$220, a UTE de Santa Cruz teve um aumento da ordem de 140 e Porto Sergipe da ordem de R$50. Elas não aparecem nesse gráfico, porque aqui a gente plota apenas as usinas que têm despacho imediato, não as usinas que têm despacho antecipado. Agora vamos aos resultados do PMO em si. O principal resultado são os nossos CMOs, os 4 subsistemas, os 3 patamares de carga, novamente desacoplamento entre o Norte e Nordeste e os demais subsistemas. Sul e Sudeste tiveram CMOs da ordem de R$10, variando de 9,50 até R$10,90 no patamar de pesada. E Norte e Nordeste, CMO zerado nos todos os patamares. Agora a gente traz aquele estudo de decomposição do CMO de acordo com as atualizações de variáveis. A gente parte de R$7 da semana 2 até o valor de R$10 agora para a semana 3. A gente vai atualizando cada variável e a gente gostaria de destacar aqui a atualização de vazões, que ensejou um aumento da ordem de R$5 no CMO. Geração térmica, só tivemos com os CMOs reduzidos, tivemos térmicas geradas apenas, geração térmica temos por inflexibilidade, que deu um total no SIM de 3.446, e por restrição elétrica, que deu um total no SIM de 180 megawatts médios. Essa semana tivemos o despacho antecipado, indicação de despacho antecipado para semanas do 16 de abril até 22 de abril. Nenhuma das 3 usinas com despacho antecipado teve sinalização para ordem de mérito no PMO, mas a gente gostaria de lembrar que a UTE Santa Cruz, ela, apesar de não ter esse despacho por ordem de mérito, sim, ela foi comandada para despacho por garantia energética no dia 16 para o dia 22. Aqui uma informação muito importante para essa semana, que vinha sendo comandado Santa Cruz e Luiz Oscar Rodrigues de Mello, UTE Linhares. Essa semana mudou-se o comando, decorrente principalmente do valor elevado do CVU da UTE Linhares, que pulou da ordem de R$400 para mais de R$600. A decisão foi de não comandar o despacho antecipado dessa usina para essa semana operativa, 16 de abril a 22 de abril. Comando antecipado somente para o UTE Santa Cruz. Nós trazemos aqui para vocês a evolução do armazenamento. As linhas de cores mais fortes, elas representam as previsões de armazenamento da presente revisão, e de cores mais claras das revisões anteriores, da revisão 1 e da revisão 0 do PMO. A gente observa que da revisão 2 para a revisão 1, a gente vê armazenamentos bastante alinhados. E olhando para o meio, variando chegando até 58% no subsistema Sudeste no dia 28 de fevereiro, 33% no Sul, 97% no Norte e 83% no Nordeste. E para fevereiro, para março, observando a dispersão de cenários, a gente tem possíveis armazenamentos da ordem de 65% até 80% de armazenamento no Sudeste, 25% a 68% no Sul, todos próximos a 99% no Norte e de 91% a 95% no Nordeste. Importação de energia, recebemos essa semana apenas importação do Uruguai, foram ofertas de importação do Uruguai, ofertas simétricas entre os 2 comercializadores.
cinco blocos que tem seus valores de CVU variando de 500, na ordem de R$ 520 até R$ 2.100, né? A comercializadoras Eletrobras e Enel. Agora a gente fala um pouco das intervenções energéticas relevantes. Lembrando sempre do critério de relevância, que é se aquela intervenção altera um limite sistêmico ou é realizada uma intervenção numa unidade geradora de grande porte, a gente caracteriza ela como intervenção relevante. Primeiramente, Luiz Carlos Barreto, ao G3, no dia 14, que dia 14 vai ser segunda-feira, ao G5, de 15 a 17 de fevereiro, manutenção corretiva e preventiva, Itaipu 50 Hz, ao G9, manutenção preventiva trimestral, do dia 14 até o dia 25, Jupiá, ao G13, preventiva do tipo 0, programada para o dia 14 até o dia 18. Lembrando que todas essas usinas ainda teriam capacidade de geração, se fosse solicitadas, ainda teriam disponibilidade de geração nas demais unidades. No Sul também temos o mesmo caso, mas no Sul nós temos para Ney Braga, a usina e inspeção das manutenções das grades da tomada d'água, programada para o período de carga leve, dos dias 12 a 14, do sábado até a carga leve de segunda-feira, apenas nos dias, ela é periódica, ocorre diariamente, porém apenas nos horários de carga leve. Da mesma forma, o G2, 3 e 4 vão ser paralisados para inspeção e manutenção nas grades da tomada d'água, apenas a carga leve da terça-feira, dia 15. Governador José Richa, manutenção preventiva programada para o dia 13, domingo. Na região norte, Santo Antônio do Jari, tem uma medição de entreferro do gerador, programada para o período de 12 a 15 de fevereiro. Ao G3, também vai ser feita essa medição, mas está programada para o dia 16 a dia 19 de fevereiro. Região norte ainda, a Cachoeira Dourada, ao G9 e ao G10, manutenção corretiva na chave seccionadora, só uma correção, o Cachoeira Dourada é a região centro-oeste. Ao HE Tucuruí, o G12, manutenção corretiva no distribuidor, programado para o período de 14 a 22 de fevereiro, lembrando que tanto Tucuruí e Belo Monte estão tendo investimentos turbináveis. O HE Belo Monte, o G11, vai ter ensaios e verificações de vibração programado para os dias 15 e 16 de fevereiro. E Nordeste não há intervenções relevantes. Eu termino a minha apresentação aqui, devolvo a palavra para o Gerson para prosseguimento para os demais colegas. Muito obrigado, gente, estou à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Obrigado, Tiago. Então, dando prosseguimento a esse segundo bloco, vamos à apresentação da representação da geração eólica e solar fotovoltaica. Alessandra Maciel, boa tarde, a palavra está contigo. Boa tarde, Gerson, obrigada. Deixa eu compartilhar aqui o PPT. Vocês estão vendo? Sim. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu sou a Alessandra Maciel e irei apresentar para os senhores a abertura do início dos trabalhos referentes ao GTGEOS, representação da geração eólica e solar fotovoltaica. Então, esse grupo, ele faz parte do CTPMO-PLD, né, do Subcomitê de Modelos Satélites. Então, só para por gentileza, desculpa te interromper, por gentileza, bota só no modo apresentação. No meu, ele já está no modo apresentação, mas deixa eu colocar novamente aqui. Então, deixa eu compartilhar novamente. Vocês estão vendo o modo apresentação? Sim, perfeito agora. Muito obrigado. Perfeito, obrigada. Então, contextualizando, no grupo anterior do GT Eólica, do ciclo anterior, no âmbito do CTPMO-PLD, foi tratada a incorporação da geração eólica através do modelo de previsão de geração eólica de curto prazo, WO, da primeira semana operativa do modelo DECOMP. Então, com base nos estudos realizados e os resultados alcançados pelo grupo,
no decorrer das atividades, constatou-se que os valores previstos através do WO para a primeira semana operativa, ele tem uma aproximação maior com os valores verificados no âmbito da operação. Então, neste momento, após o encerramento do grupo anterior do GT Eólica, né, estamos aguardando a adequação da resolução ANEEL 843 de 2019, para que os valores previstos eles sejam considerados no processo oficial de planejamento de curto prazo para a primeira semana operativa do modelo DECOMP. Então, esse é o status atual. Então, esse grupo, né, o GTGEL, Representação da Geração Eólica e Solar, ele tem o objetivo de aprimorar a modelagem e a representação da geração dessas fontes como insumo para os principais modelos utilizados no planejamento, na programação da operação e na formação do preço. Então, a primeira atividade desse grupo consiste em avaliar a expansão da previsão de geração eólica para o primeiro mês operativo do modelo DECOMP. Então, já existe a metodologia aprovada, aguardando apenas a atualização da resolução 843 para a primeira semana operativa do DECOMP. E esse grupo ele vai estudar a expansão para o primeiro mês operativo, ou seja, em substituição à resolução 843. Então, como tivemos uma aproximação significativa entre os valores previstos e programados da operação com o uso da primeira semana operativa no modelo DECOMP, esperamos também ter uma maior aproximação também no primeiro mês, consequentemente, uma melhor representação dessa fonte de geração no planejamento da operação para o curto prazo. Então, esse grupo ele é coordenado pelo ONS e pela CCE, como coordenadores do GT pelo ONS, temos a Francilene Madeira e o Rodrigo Azambuja pela CCE. Então, na próxima semana, deixa eu passar aqui, perfeito. Então, na próxima semana, no caso, dia 18 de fevereiro, do período de 10 às 11h30, vai ocorrer a primeira reunião do GT-GELS, que visa justamente dar início aos trabalhos de desenvolvimento da metodologia de previsão de geração eólica para o primeiro mês operativo do DECOMP, né? Então, temos aqui a agenda da reunião, contará aí com a abertura, contextualização, objetivos, também será feita uma breve apresentação da metodologia atual, no caso a resolução ANEEL 843 de 2019, as motivações para o trabalho proposto, e também será apresentado o modelo WO, né, que atualmente já tem a metodologia aprovada para a primeira semana do DECOMP, os modelos meteorológicos utilizados pelo ONS, alguns ganhos operacionais com essa substituição, e a avaliação de resultados do período sombra, né, bem como a previsão de geração eólica para o primeiro mês do DECOMP. Então, os próximos passos, e posteriormente será aberta a contribuição para os agentes. Então, salientamos a todos que o link para a reunião ele foi enviado ontem através por e-mail, né, para todos os integrantes do CT-PMO-PLD que estão cadastrados na plataforma, todos os agentes receberam esse convite, mas, de qualquer forma, o link para a reunião ele está aqui. Então, o intuito dessa apresentação é divulgar essa reunião e convidar todos os agentes, todas as instituições para participar. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para possíveis esclarecimentos e dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Com isso, Obrigada. Finalizamos o segundo bloco e retornaremos em 5 minutos após o intervalo. Boa tarde novamente, estamos de volta para iniciar o terceiro bloco com as respostas às perguntas do bloco anterior. Então, iniciando pela pergunta do Bruno Ashmini, da Econ Energia. Obrigado pela pergunta, Bruno. De acordo com a resolução ANA, número 110, de 23/11 de 2021, quando o reservatório de Mascarenhas de Moraes atingisse a meta de 70% do reservatório, as restrições impostas a ela seriam retiradas. No entanto, até o momento não houve publicação do FSARH sobre esse assunto. Qual seria o motivo? Então, para responder essa pergunta, eu chamaria Camila. Por gentileza, Camila, a palavra é sua. Bruna, primeiramente, boa tarde. O sistema da FSARH é um sistema onde as pessoas cadastram as restrições hidráulicas.
O que aconteceu nesse caso? Nós tínhamos duas restrições hidráulicas cadastradas pelo FSARH 2425 e 2426, referente às vazões de defluência média semanal e defluência média para o reservatório de Mascarenhas de Moraes, e a única condição que o sistema, que poderia ser feita no sistema, é retirar esses FSARHs, que foi o que foi feito. O prazo deles foi finalizado no dia 10 de fevereiro de 2022. Ou seja, atualmente, as únicas restrições que nós temos para Mascarenhas de Moraes são as que foram cadastradas anteriormente ao plano de contingência, que são os FSARHs permanentes. Caso haja alguma nova restrição, o agente terá que declarar essa nova restrição dentro do sistema. Obrigada a todos. Obrigado, Camila. Na sequência, a Cecília Mércio, da Enel, pergunta: em qual relatório do INS podemos acompanhar as usinas que substituem e as usinas que são substituídas? Obrigado pela pergunta, Cecília. Eros, você poderia responder essa pergunta, por gentileza? Posso sim, Gerson, obrigado. Cecília, então, completando, né, a sua pergunta anterior também, né, essa informação você pode encontrar os dados programados no RAPIDOI, tá, de substituição, só que você vai encontrar apenas a usina que vai gerar, tá, a que está deixando ali de gerar, né, está sendo substituída. Essa informação não consta no RAPIDOI. A gente vai avaliar uma evolução para esse relatório e constar essa informação, tá? E, adicionalmente, você pode encontrar os dados verificados também no IPDO. Obrigado, Gerson. Obrigado, Cecília. Obrigado, Eros. O Alessandro Dutra, da Petrobras, pergunta: a projeção do Focus prevê crescimento do PIB em 0,3%. A previsão da EPE para o ano era de 1,3%. Com essa redução, qual o impacto que o INS vê no crescimento da carga? Então, primeiramente, obrigado, Alessandro, pela pergunta, e para respondê-la, Fausto, por gentileza. Obrigado, Gerson. Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. Alessandro, bem lembrado, né? Nós estamos acompanhando isso. Agradeço a sua pergunta para esclarecer. Não há ainda nenhum motivo de deslocamento dos valores previstos, valor verificado ainda significativo que justifique qualquer preocupação. Nós vamos fazer a primeira revisão quadrimestral a partir do PMO de maio, vamos fazer agora todo o estudo no mês de março, e com isso nós vamos levantar. Pensar que esse PIB, é para o ano todo, né? E esse início de ano, você ainda tem uma recuperação um pouco mais lenta, até a Marcela pontuou isso na apresentação dela, nós temos pontuado isso no PMO. Mas esses meses, primeiros meses, são muito marcados, o efeito da meteorologia, principalmente a temperatura, né, aqui no sul e no sudeste, principalmente, ele é muito forte ainda na carga. Então, nós ainda estamos acompanhando com carinho isso aí, e nesse todo estudo que vamos fazer junto com a EPE e com a CCE, que é a primeira revisão quadrimestral a partir de maio, vamos avaliar tudo com muita segurança. Pode ficar tranquilo, tá? Nós estamos acompanhando isso, mas por enquanto ainda não há nenhum motivo ainda de preocupação em relação a perder o foco no valor final do ano, ok? Um abraço para todos aí, boa tarde. Obrigado, Fausto. A Valesca Lima, da AES, pergunta: a variação da previsão de carga para a semana 5 leva em consideração quais fatores? Caso esteja relacionado apenas a fatores meteorológicos, qual foi a modificação entre a projeção da revisão passada e atual para essa queda de 0,8%? Por gentileza, Marcela. Obrigada, Gerson. Boa tarde novamente, boa tarde, Valesca. Então, respondendo a sua pergunta, e conforme nós mencionamos durante a apresentação, o efeito da quinta semana, basicamente, ele sofre mais influência em relação ao que se é esperado para esse feriado de carnaval, embora as festividades elas tenham sido postergadas, né? Elas tenham sido colocadas para um outro momento. Nós procuramos ter bastante cuidado na hora de consolidar a previsão, porque a gente não sabe ao certo ainda qual o efeito que isso vai ter, uma vez que não é uma condição típica. O que a gente teve
que a gente procurou fazer também foi olhar como foi o comportamento do ano passado, que a gente teve mais ou menos esse mesmo perfil, né? Nós tivemos o feriado, algumas empresas deram também o ponto facultativo, mas nós não tivemos as festividades. E aí nós vimos como que foi o comportamento, a variação da carga nessas semanas, né? Da semana com o feriado do carnaval, comparada com uma outra sem. Então, basicamente, nessas previsões que foram apresentadas, nós levamos em consideração os efeitos relacionados ao carnaval. Até porque, quando a gente fala em meteorologia, em temperatura, no caso das revisões semanais, a gente tem sempre visão para o horizonte da primeira semana, imediatamente a semana que nós estamos. Então, no caso da revisão semanal, essas premissas meteorológicas, elas foram consideradas, né, de forma quantitativa, elas foram consideradas para a terceira semana operativa do mês. Para as demais, a gente usa aquele cenário que foi utilizado lá no PMO, né, que a gente tem uma informação qualitativa de como o mês, como está sendo esperado o comportamento do mês de fevereiro, no caso, comparado à média dos últimos anos, comparado a um período típico para fevereiro, tá bom? Então é isso. Obrigada. Obrigado, Marcela. E, por fim, o Alessandro Dutra, da Petrobras, pergunta: caso o CMSE acabe com o GE em março, o INS irá manter o despacho das UTRs Santa Cruz e Linhares? Então, obrigado pela pergunta, Alessandro. Tiago, por gentileza. Boa tarde, Alessandro. Obrigado, Gerson. Obrigado pela pergunta, Alessandro. Como você pode ir para a nossa apresentação, Linhares já foi comandado o desligamento do despacho, especialmente pela elevação daquele CBU para R$ 660. Lembrando que hoje o corte para usinas de despacho imediato já está da ordem de R$ 600. Nossa avaliação foi que Linhares já teria condições de ser desligada também o despacho antecipado dela. Santa Cruz ainda está sendo avaliado, Alessandro. Lembrando que o momento melhor, dado que a gente não deve ter reajuste CBU até lá, o momento melhor para a gente poder avaliar isso vai ser realmente na reunião de março do CMSE, que vai tomar a decisão de como vai ser o despacho termoelétrico por garantia energética para o mês de março. Essa reunião vai estar prevista aí logo após o carnaval, né? Está previsto para o dia 9 de março. Até lá, nessa reunião, a gente vai saber corretamente qual vai ser esse despacho por garantia energética e também vai ter uma boa sinalização do que fazer com essa última usina que ainda está desligada para o despacho antecipado por garantia energética, vai ser de Santa Cruz. Muito obrigado, Alessandro. Qualquer dúvida a gente está por aqui. Devolvo a palavra para você, Gerson. Ok, obrigado, Tiago. Então, dando início às apresentações desse terceiro bloco, vamos aos limites elétricos e intervenções elétricas. Vitória, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, iniciando a apresentação dos limites elétricos, né, e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas para essa semana. Iniciando na área norte-nordeste, a gente vai ter o desligamento da barra de 500 kV 5B1, né, da subestação de São João do Piauí, das 5 às 11 do dia 12, sábado, onde vai ocorrer uma manutenção preventiva de uma chave seccionadora, e durante essa intervenção, para que a interligação norte-nordeste suporte contingências múltiplas, envolvendo a perda da barra remanescente, é necessário restringir o FNNE entre menos 3.400 e 4.000 megawatts, e o fluxo Nordeste-Sudeste, FNESE, em valores inferiores a 4.000 megawatts. Ainda nessa interligação Norte-Nordeste, teremos das 7 às 17 do dia 13, domingo, uma intervenção na linha Governador Valadares 6, Padre Paraíso 2, Circuito 1, para a realização de atividades relacionadas à obra de duplicação desse mesmo trecho. E para que o sistema suporte dinamicamente a perda dupla da linha Serra da Mesa Samambaia, de 500 kV, ou contingência de linhas de 500 kV nas interligações Sudeste-Nordeste, Norte-Nordeste e Norte-Sudeste, ou a perda do bipolo Xingu, né, do Xingu, é necessário
restringir, né, o limite de recebimento Sudeste Centro-Oeste, RSECO, em 8.100 megawatts, restringir a exportação do Nordeste em 6.300 megawatts, o FNS em 3.600 e o FNES em 2.800 megawatts. No dia 14, segunda-feira, das 7h30 às 16h30, ocorrerá o desligamento do disjuntor 9.116 da SE Pirapora 2. O motivo dessa intervenção, né, é para fazer a análise do gás SF6 e análise da velocidade de mecanismo de acionamento para avaliação dos esforços dos amortecedores desse mesmo disjuntor. Dessa forma, para que o sistema suporte dinamicamente contingência simples e com falha de disjuntor no setor de 500 kV da SE Pirapora 2, é necessário restringir o fluxo FNES em 4.800, FNS em 3.800 MW e o limite RSECO em 9.200 MW durante esse período. Agora, na interligação Sul-Sudeste, nesse período a gente vai ter o desligamento do circuito 3 da linha Foz do Iguaçu e Vaiporã, de 765 kV, das 7 às 17 horas, do dia 12, né, sábado. Essa intervenção vai ocorrer para instalação de reparo pré-formado devido ao rompimento de fios no vão do cabo para-raio direito, ou PGW, do vão de algumas torres. E para que o sistema suporte perda dupla, né, dos circuitos remanescentes, né, do trecho Foz e Vaiporã, considerando a usina hidrelétrica de Itaipu, 60 Hz, com 4 ou 5 unidades geradoras sincronizadas, a gente vai precisar restringir, né, reduzir em 2.000 megawatts os limites globais do recebimento Sudeste, né, do RSE, durante esse período. Bom, agora, na área Rio de Janeiro e Espírito Santo, nos dias, né, das 6 horas do dia 12 até as 17 horas do dia 13, domingo, ocorrerá o desligamento da linha de 345 kV Adrianópolis-Macaé, para lançamento de cabo OPGW, como parte das atividades associadas à implantação da nova subestação de Lagos, né? Então, durante essa intervenção, para que o sistema suporte dinamicamente a contingência da linha Adrianópolis-Venda das Pedras, vai ser necessário restringir a termoelétrica GNA em uma geração inferior a 900 megawatts, o somatório das usinas de Norte Fluminense e Termomacaé em 1.200 megawatts, ou restringir o somatório de Norte Fluminense e Termomacaé em 600 megawatts, e o somatório, a geração da UTE Viana, e, né, deixar ela zerada, né, não gerar em Viana. Bom, agora na área sul, o despacho mínimo, né, do complexo termoelétrico, né, de Jorge Lacerda, nessa semana, ele foi declarado como uma unidade geradora de 1.800 de 180 megawatts. Bom, agradeço e passo novamente para você, Gerson. Obrigado, Vitória. Dando prosseguimento às apresentações desse terceiro bloco, vamos à política operativa. Eros, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Gerson, obrigado. Só um instante. Compartilhar minha tela. Só confirma se tá ok, tá vendo a apresentação? Perfeito. Então, vamos passar agora para a política operativa, mostrar um pouco dos resultados, né, a comparação entre programação e resultados do modelo DCEM, com alguns dados ali verificados, tá? Primeiramente, a gente traz aqui os resultados do DECOMP e do DCEM, comparando aqui o despacho térmico para essa semana operativa que passou, tá? A gente vê uma diferença aqui devido à declaração de inflexibilidade e despacho por Unit Commitment, tá? A gente destaca aqui
os dias 7 e o dia 8, onde tivemos acionamento aqui da contingência, então a gente percebe uma maior modulação aqui por parte do D100 do parque térmico. Seguindo, né, a gente traz aqui a comparação entre o D100 e a programação, o pós-D100, a decisão ali do PDP. O despacho hidráulico, né, a gente vê uma redução em todos os dias aqui para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, tá? Essa redução, né, é muito impactada pelo despacho térmico, né, a maior devido à garantia energética. Aqui para a região sul, né, bem semelhante ao Sudeste Centro-Oeste, a gente também vê, né, o despacho por garantia, um despacho maior, né, por conta de garantia energética, e a redução aqui da geração hidráulica. Em alguns dias isso não é possível perceber, né, por conta de outros fatores, geração de pequenas eólicas, né, que às vezes frustra um pouco em alguns dias, então acaba não sendo possível, né, poupar essa água, esse recurso hidráulico na região sul. Aqui para a região Nordeste, né, a gente vê essa diferença aqui no despacho hidráulico, muito ali pela concorrência ali, né, de exportação de energia dos excedentes energéticos da região Nordeste com a região Norte, havendo ali, né, muitas vezes o rateio de divertimento com a região Norte, então a gente vê uma geração hidráulica aqui reduzida para a região Nordeste quando comparado com o modelo D100. E aqui para a geração térmica, a diferença é em torno de 100 megawatts, né, médios. Isso é devido à redeclaração de inflexibilidade entre a etapa do D100 e do pós-D100. Para a região norte, né, a diferença também é bem impactada ali pelo rateio de divertimento para a geração hidráulica, né, esse rateio é feito, né, entre as usinas do norte e com o nordeste, e a geração térmica a gente vê assim bem aderente, né, o D100 com o PDP. Aqui a gente traz o intercâmbio internacional. Então, para essa semana, não houve, né, a importação de energia vinda, né, aí da Argentina e do Uruguai. Indo adiante, a gente traz aqui o balanço energético da média, né, da semana de 5 a 11, né, dessa semana operativa. Então, a gente teve uma carga de aproximadamente 7.600 megawatts médios, tá? Balanço programado, isso daqui, né, dada a previsão de carga. A gente pode destacar aqui para a região Nordeste a geração eólica, em torno de 4.900 megawatts médios. A gente vai ver mais à frente, né, o balanço energético da região Nordeste, e aí a gente vai poder fazer uma comparação, né, desses montantes de geração eólica, que para esse período ele é mais reduzido mesmo. O que a gente pode destacar mais é o bipolo, né, de Belo Monte, né, trazendo ali 7.900 megawatts médios, e do Madeira quase 6.000 megawatts médios. Né, como eu já coloquei, sem importação de energia, e, né, vamos falar aqui também de Itaipu, né, chegando a 4.400 megawatts médios também aqui de utilização do recurso aqui de Itaipu. Aqui é o balanço, né, programado da semana, então aqui a gente a média, né, de todas no caso aqui da 0,30, né, é a média de todas essas meias horas dos dias da semana do dia 5 ao dia 11, nessa semana operativa, e assim por diante. Então, o que a gente pode observar aqui? A política operativa, né, na base, a geração de pequenas, as térmicas, bem comportado, né, a geração solar, a geração hidráulica aqui do Sudeste, e o Sudeste é importador de energia, tá? Esse gráfico de barras, ele vai compondo, né? Então, a distância entre o platô e a linha preta, que é a carga, dá o sinal, né, para nós que o Sudeste está importador de energia. Da mesma forma, o Sul, em montantes maiores aqui, também importador de energia, né? A gente vê aqui pela distância entre o gráfico de barras e o gráfico de linha, que é a carga.
Agora, diferente do Sul e do Sudeste, né, nós temos aqui tanto o Nordeste quanto o Norte exportadores de energia, uma vez, né, que o nosso gráfico aqui de barras ele ultrapassa a carga do supermercado. Né, a gente pode observar aqui o comportamento da geração eólica ao longo aí dessa média, né, da semana, tá? E o Nordeste e o Norte bem expressivo, bem característico para esse período, né, caracterizando aí o período úmido, bem exportador de energia. Aqui a gente traz uma tabela, né, abrindo a titulação térmica para essa semana também, em termos médios. Tá? Aqui a gente pode observar, né, a abertura por subsistema e aqui no final o somatório aqui para o SIM. Tá? A gente pode destacar aqui a inflexibilidade em aproximadamente 3.500 megawatts médios, totalizou 45% do despacho térmico. O GE, a garantia energética, está aqui em amarelo, com quase 3.300 megawatts médios, totalizou 42%. Unit Commitment totalizou em cerca de 11%, e ordem de mérito está aqui, 118 megawatts médios, para aproximadamente 2% do despacho térmico total, para essa semana. Aqui a gente traz os resultados de CMO, uma comparação entre o modelo DECOMP e o modelo D100, lembrando que o modelo D100, esse é o caso com rede, então esse CMO é o CMO onde se faz a média ponderada pela carga de cada barra para compor o CMO do subsistema. A gente vê, né, aqui esse é o dia 6, é um domingo, né, então a gente vê a modulação aqui, o CMO caindo, né, acompanhando mais aqui a carga, né, e para o sul também a gente vê essa redução, porém não tão expressiva igual o Sudeste, né, devido a atingir ali o limite por conta de Ibiúna e Itatiba para Bateias, acaba elevando ali o CMO de algumas barras e descolando assim do Sudeste. Tá? Aqui a gente vê uma maior aderência, né, do Nordeste e do Norte, com o CMOs ali próximo de zero, alguns picos aqui na virada do dia, tá, devido à atualização ali de previsões de pequenas carga e até defluências passadas, nível de partida, podem ocorrer, né, alguns picos na virada do dia, mas bem próximo aqui do zero. Aqui a gente traz o mapa, né, do Brasil com a posição georreferenciada das barras do sistema, lembrando que aqui a gente só conseguiu capturar em torno de 30% das barras do sistema, mas aqui a gente consegue ter um sinal, né, do CMO das barras, como que ele fica a distribuição por todo o Brasil. Região Norte e Nordeste bem próximo, né, do CMO zero, e um pouco mais elevada aqui para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, com algumas barras aqui descolando. A gente vai ver mais à frente no diagrama de Blockspot, esse descolamento aqui, tá, devido à subestação de Ouro Preto e intervenções ali naquela região. Lembrando que essa é uma fotografia da última rodada, né, o dia de hoje, às 21 horas. Então, como eu disse, né, o diagrama de Boxplot, né, ele auxilia a gente a entender, né, o comportamento do CMO por barramento. Então, a gente traz aqui para cada meia hora, por subsistema, primeiramente o Sudeste e Centro-Oeste, como se comportou o CMO, né, das barras ao longo do dia. A gente destaca aqui aproximadamente entre o período de 8h30 até 18h30, o esgotamento aqui, né, atingiu o limite da linha de 440 kV Bom Jardim Fernão Dias, o que faz, né, o que faz as barras no entorno ali elevarem aqui, né, o CMO. E, como eu disse, né, a subestação Ouro Preto 2 e a linha de 345 kV Itabirito 2 Jaceaba
acaba elevando aqui também o CMO, tendo esses outliers por conta dessa intervenção que acaba restringindo o fluxo nesses equipamentos. Aqui para a região sul, a gente vê, percebe os outliers de acordo com a restrição elétrica que necessita ali, da geração de J Lacerda, que acaba sensibilizando o CMO da barra e elevando o CMO nesta barra. Aqui a gente também tem alguns pontos, onde a gente tem atingindo os limites ali da linha 230 kV bateias ser cumprido, e o conjunto térmico Klabin celulose também impactando aqui no CMO. Para a região nordeste, a gente também tem um impacto por desligamentos, nesses horários em torno de 19 até ali 22 horas, e nos demais horários, devido a atingir ali os limites de transferência pela Norte-Sul e Nordeste-Sudeste. Para a região norte, concorrendo ali com o Nordeste também, pela transferência de energia ali, via os troncos de Norte-Sul e Nordeste-Sudeste. Aqui a gente traz o balanço energético do Sudeste. Aqui a gente traz a informação em base diária, tá? A gente vê em amarelo aqui o despacho térmico, em azul, o despacho hidráulico, o solar aqui mais discreto, mas aqui a gente tem essa janela móvel de 1 ano, então a gente pode perceber a caracterização aqui do período úmido, passando aqui por um período de redução do despacho hidráulico, e elevação do despacho térmico, bem característico aqui para o período seco. Trazendo aqui mais o zoom para essa semana operativa, seguindo, como a gente já tinha visto anteriormente, o Sudeste importador de energia, mas se a gente comparar com o mesmo período do ano de 2021, a gente ainda vê um despacho térmico aqui um pouco mais, despacho hidráulico um pouco mais reduzido do que o ano passado. Aqui, com relação à região sul, a gente vê, durante o período seco aqui, até uma maior utilização aqui dos recursos da região sul, recursos hidráulicos, em verde a geração eólica, nos momentos em que o gráfico de área que ultrapassa a linha preta de carga, a gente tem esse subsistema exportador de energia. Aqui em meados de setembro, nós tivemos elevação ali das vazões para a região, que possibilitou uma maior utilização dos recursos. Com relação ao passado mais recente, aqui a gente segue com a utilização aqui mais reduzida dos recursos hidráulicos da região sul, tá? E o subsistema importador de energia. Para a região nordeste, como eu abordei com relação à geração eólica, a gente tem um período aqui entre finzinho de julho, agosto e setembro, com valores mais altos de eólica. Aqui a gente pode ser até um pouco mais tendencioso por conta também, a gente vê aqui um despacho térmico maior, mas historicamente, a gente sabe que nesse período é um período favorável para a eólica, e comparando, mais recentemente, é um período em que realmente a gente tem essa redução dessa disponibilidade do parque eólico, comparando com agosto. E a gente pode ver, que veio aqui gradativamente elevando a utilização aqui do despacho hidráulico para a região nordeste, redução aqui do térmico. Para a região norte, a gente vê aqui a sazonalidade bem característica aqui, período úmido, passando pelo período seco e agora voltando aqui, a altas afluências, e esse degrau, mais forte aqui, redução aqui do despacho térmico para a região norte, dado esse período com excedentes energéticos. Com isso, eu finalizo a minha apresentação, devolvo a palavra para o Gerson. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Eros. Com isso, finalizamos o terceiro bloco, faremos um intervalo e voltaremos em 5 minutos. Boa tarde novamente. Então, vamos à parte final de resposta às perguntas dos últimos blocos, do último bloco, desculpa.
Então, o Alessandro Dutra, da Petrobras, pergunta: com a revisão do volume de espera em Sobradinho, prevê-se menor vertimento. Qual será o impacto para a operação? Em relação ao reservatório de Furnas, na próxima semana, pode atingir 70%. Qual será a política operativa para a Bacia do Grande? Obrigado, Alessandro, primeiramente pela pergunta. E para abordar essa questão, Camila e Diogo, por gentileza. Boa tarde, Alessandro. Eu vou responder primeiramente a questão sobre Sobradinho. O Diogo vai falar sobre a política operativa de Furnas. O Sobradinho ele permanece com a defluência de 4.000 metros cúbicos por segundo. Isso está sendo avaliado semanalmente. Essa revisão do volume de espera se deu por quê? Se a gente não fizesse a revisão do volume de espera agora, o Sobradinho ele ia invadir muito o volume de espera e com isso a gente ia ter que verter mais em Sobradinho. E não era esse ponto. Então, a gente reviu o volume de espera para conseguir manter a defluência de 4.000 metros cúbicos por segundo. Passo a palavra para o Diogo. Obrigado, Camila. Boa tarde. Aí, seguindo a ideia da operação do São Francisco, né, mantendo a defluência de 4.000 metros cúbicos por segundo, a gente mantém a mesma operação para o norte e nordeste, que a gente tenta alocar o máximo de geração hídrica possível, né? A variação ela acontece de acordo com o que a gente observa de carga e principalmente geração eólica, né? O que a gente consegue alocar, a gente faz um rateio de vertimento turbinável para todas as usinas que estão vertendo aí no norte e nordeste para maximizar essa geração, né? No caso do São Francisco, para completar esses 4.000 metros cúbicos, esse valor adicional à geração, ele é completado, né, com vertimento. Então, provavelmente vai se manter o mesmo vertimento, já que a gente tem a mesma defluência total. No caso da operação do Sudeste, né, a gente teve um marco nessa quinta-feira com um atingimento de 70% de Mascarenhas de Moraes, e pela nossa previsão até terça-feira, Furnas também chega a 70%. Com isso, as regras de defluência máxima previstas para a semana operativa, nas resoluções do plano de contingência da ANA, elas param de valer, né? E para essa semana, a gente pretende realmente aumentar um pouco a geração, né? Mas de forma bem controlada, né, que a gente ainda vai manter o reservatório de Furnas e Mascarenhas de Moraes enchendo, né? A afluência vai ser muito maior que a defluência. Contudo, a gente vai incrementar um pouco a geração, visto que a gente precisa, temos uma atenção muito especial na operação do Sul, que não está numa condição idêntica ao do Sudeste, né? Principalmente o Uruguai, e próprio Itaipu, né, que também a gente vai manter uma operação andando de lado aí na próxima semana, tá? Esse incremento de geração, é importante observar no Sudeste que os reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes, eles estão com um nível bem satisfatório, mas no próprio Grande existem outros reservatórios que estão com um percentual muito baixo. Então, a situação não é das melhores para toda a bacia. Então, a gente realmente ainda tem um equilíbrio a ser feito aí nessa bacia, né, para manter a disponibilidade de geração para um momento que a gente necessite de muita potência, tá? Era isso, Gerson. Obrigado. Obrigado, Diogo. Por fim, o André Duque, da Comerc, pergunta: sabe informar se a previsão de conclusão das linhas LT 500kV Serra Pelada-Miracema Circuito 1 e Circuito 2 e LT 500kV Presidente Juscelino Itabira 5 ainda continuam, respectivamente, para as datas de 15/3/22 e 8/3/22? Bom, André, nós não temos como confirmar nesse momento essas datas e informaremos, assim que possível, nos canais oficiais. Ok? Bom, com isso, finalizamos essa reunião do dia 11 de fevereiro.
Uma boa tarde a todos e muito obrigado.